Olá, espero que todos estejam bem. Bem-vindo ao canal Princípio Org BR. Hoje nós vamos dar continuidade ao ensino do Evangelho de Mateus e vamos falar sobre o tópico a fuga para o Egito e o retorno para Nazaré. Mateus relaciona Jesus Cristo com Israel, com Moisés, com o cativeiro babilônico e também com a cidade de Nazaré, e mostrando que o Antigo Testamento, na verdade, é uma grande mensagem sobre Jesus Cristo. Além disso, nós vamos ver um interessante paralelo entre Herodes, um homem extremamente cruel, e José, um homem que está sempre ouvindo a voz de Deus e imediatamente obedecendo. Tá certo? Quero ler com você Mateus capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 23. Me acompanhe na sua Bíblia. O texto diz assim: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não quer ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O primeiro ponto que nós temos que observar é que essa fuga para o Egito, do Belém para o Egito, ela não é uma fuga simples. Nós estamos falando de uma viagem de 320 quilômetros, segundo o comentário Beacon. Além disso, esse trajeto era um trajeto de deserto e, naquela época, de extrema violência. Nós observamos no texto que José saiu à noite. Então, José, Maria e o menino Jesus, com 1 ano aproximadamente de idade. Tudo isso dá para nós imaginarmos a dificuldade que José teve para realizar essa mudança. Imagina as cargas, né, que tinham de ser transportadas. Enfim, assim nos ajuda a ter uma visão melhor a respeito disso. O texto também diz a expressão: do Egito chamei o meu filho. Essa é uma citação que está em Oséias 11, versículo 1, tá? E lá em Oséias, no texto original, ele faz referência de Israel como filho de Deus. Deus está falando uma palavra e lá ele menciona Israel como filho de Deus. E Mateus entende que aquela expressão, aquela palavra, aquela profecia estava se referindo ao Senhor Jesus, tá certo? Então, Mateus aqui, ele faz uma referência como figuras, Israel sendo figura de Jesus e Moisés também sendo uma figura de Jesus, tá certo? Da mesma forma, nós vemos um paralelo, nós vemos uma semelhança de Moisés tendo que ir até o Egito
para libertar o povo de Deus da escravidão física. Jesus vai até o Egito para libertar o povo de Deus da escravidão do pecado, de uma escravidão espiritual. Além disso, nós podemos observar também que essa matança, esse massacre que nós tivemos infantil aqui, que acontece próximo do nascimento do Senhor Jesus Cristo, também ocorreu na época de Moisés, que o rei do Egito pedia para as parteiras, para se nascesse menina, continuava viva, mas se nascesse menino, sexo masculino, as parteiras viessem ali a matar aquela criança, tá certo? São paralelos que Mateus está relacionando com a história do Senhor Jesus Cristo. Um comentário a respeito de Herodes, aqui Herodes o Grande. Segundo Joséfo, Herodes matou 3 dos seus filhos, uma de suas esposas e a sua sogra. Então, e com isso nós podemos ver quão cruel era este homem. Então ele não hesitava no momento da raiva em matar pessoas. Ele era um homem extremamente cruel, Herodes o Grande. Além disso, nós vemos aqui uma citação de Joséfo dizendo assim: quando ele estava prestes a morrer, ele deixou uma ordem e prendeu vários dos principais de toda a nação dos judeus. Ele prendeu essas pessoas, os principais, para que quando ele morresse, aqueles que foram presos também morressem, matassem eles. Para quê? Para que ele tivesse uma lamentação memorável. Então, que as pessoas olhassem e falavam: olha, todos estão chorando porque Herodes o Grande veio a morrer, tá certo? Então, a partir desses pontos, nós podemos identificar um pouco de como era a mente, como era o caráter, como era a pessoa de Herodes, tá certo? Muito bem, a expressão em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos. Essa é uma profecia que está em Jeremias 31, versículo 15, tá? Nesse texto original de Jeremias, está relacionado com os cativos que estão saindo de Ramá, tá certo? E indo para a Babilônia. Quando? 586 a.C. A história bastante conhecida da história de Israel, o cativeiro babilônico. Então ali Jeremias estava profetizando essa lamentação, esse choro, porque eles estavam saindo fisicamente de Ramá para a Babilônia, tá certo? Na história original, se você ler lá Jeremias capítulo 31, você vai ver Deus prometendo e falando: olha, segura o seu choro, porque da mesma forma com que eles estão indo, eles vão retornar da terra dos inimigos. E nós podemos aplicar essa palavra para esse texto, né? Para esse texto que Mateus está relacionando. Aquelas crianças que sofreram este massacre, elas estão salvas. Espiritualmente elas estão salvas, no céu elas estão guardadas. Então é um paralelo, é uma esperança para aquelas mães que estavam ali chorando pelos seus meninos, pelas suas crianças serem massacradas por amor, né? Por causa, devido que Herodes queria, na verdade, matar o menino Jesus. Do versículo 19 ao 23, Mateus vai relatar o retorno de José, Maria e Jesus para Nazaré. Mas muito provavelmente o plano inicial de José era retornar para Belém, cidade onde Jesus havia nascido. Mas nesse trajeto ele descobre que Arquelau, que era filho de Herodes o Grande, ele governava sobre a Judéia, tá certo? Então esse Arquelau, para que a gente possa ter uma noção do tipo de pessoa que ele era, quando ele subiu ao trono, ele massacrou 3.000 pessoas, tá certo? Então, Arquelau era tão cruel quanto o seu pai, Herodes o Grande, tá certo? Então, José, por causa disso, fica receoso e, além disso, ele é avisado por um anjo para não ir naquela região, mas para ir para a Galileia, tá certo? Então, o plano inicial era vir para Belém, na Judéia, mas mudou de planos
tanto pelo receio dele, quanto também pelo aviso do anjo para ir para a Galileia. Galileia é uma região onde vai estar ali Nazaré, Cafarnaum e muitos outros lugares, onde é o centro do ministério do Senhor Jesus, que nós vamos ver um pouco mais para frente, tá certo? Nós vemos aqui uma profecia, que está no versículo 23, ele será chamado Nazareno. Essa profecia, segundo os estudiosos, não consta em nenhum texto do Antigo Testamento de uma maneira explícita, tá certo? Mas é muito provável que essa seja uma referência a, por exemplo, a Isaías 11, versículo 1, que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. A palavra hebraica aqui é Nezer, que vai fazer uma combinação de linhagem real, como também humilhação. Por que humilhação? A palavra nazareno, para aquela época, para aquela cultura, era uma palavra desprezível, vamos dizer assim, Nós vemos isso muito evidente no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 46, quando um discípulo de Jesus, acho que Natanael, diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tá certo? Então, essa expressão, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, expressa bem, evidencia bem como Nazaré representava humilhação e desprezo, tá certo? Muito bem. Agora, eu quero aplicar esse texto para as nossas vidas. Primeiro ponto, o sofrimento sempre esteve ao lado de Jesus. E eu acredito que isso é um consolo para nós. Em toda a história de Jesus, nós estamos vendo perseguição. Ele é perseguido desde criança, tá certo? Então, durante o seu ministério, em toda a sua vida, e vai culminar na sua morte, Jesus sempre esteve acompanhado de sofrimento. Então, se você está passando por um sofrimento, esse é um consolo para mim, para você, que Deus é especialista em sofrimento. Ele sofreu várias e todos os tipos de dores, tá certo? Segundo ponto, Deus controla até os poderosos e cruéis. Muitas das vezes, diante do medo, de receio, de pessoas que nós consideramos muito mais poderosas do que nós, e nós acabamos por temer e esquecer que o nosso Deus é muito superior e muito mais poderoso. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, disse que Herodes parecia que estava fazendo só a vontade dele, matando crianças, fazendo massacre infantil, perseguindo, irado, quando na verdade ele estava cumprindo um propósito profundo, misterioso do nosso próprio Deus, tá certo? Deus está sobre o controle de tudo. Os perseguidos desaparecem, mas a igreja permanece. Essa é uma mensagem que está aqui nesse relato de Mateus. Nós vemos os perseguidos permanecendo, a igreja permanecendo, E aqueles que perseguem a igreja, os perseguidores, eles vão desaparecer. A igreja de Jesus Cristo sempre prevalecerá, porque Jesus é o Senhor dela. Muito bem, quarto ponto. Pouco sabemos sobre José, mas ele sempre está ouvindo a voz de Deus e imediatamente obedecendo. Eu acho aqui que nós temos um exemplo para ser retirado desse texto. José ouvia a direção de Deus e nós não vemos ele questionar, nós não vemos ele reclamar, simplesmente ele ouvia e estava disposto a obedecer imediatamente. Nós vemos em vários momentos aqui nesses textos que uma certa urgência, Olha, rapidamente, vá rápido. Várias vezes nesses textos que nós estamos acompanhando, os anjos ou os sonhos mencionando uma certa urgência de obediência. Que isso sirva de exemplo para mim e para você também, que nós possamos ouvir, aceitar e obedecer à voz de Deus.
Por último, um momento de reflexão para mim e para você. Assim como Deus colocou José para cuidar de Maria e também principalmente de Jesus, né? Colocou ali na mão desse homem. Quando você compara a força de José com a força e o poder que Herodes tinha, um governador extremamente cruel, um homem violento, e José aqui, como nós podemos observar pelos textos, um homem simples, né? A discrepância de força, de poder, de autoridade, mas o que importa não é a força, o poder e a autoridade que você tem, mas quem é o seu Deus. E José estava sempre sendo direcionado pelo nosso Pai e obedecia. Aí, uma pergunta para nós: Deus pode lhe confiar obras grandes? É uma pergunta que eu e você temos que fazer para nós mesmos e respondermos também para nós mesmos. Deus pode nos confiar obras grandes? Ele confiou para José uma grande obra de fugir, cuidar daquela família, depois retornar e estar sempre ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Tá bom? Fique com Deus. Espere o próximo vídeo. Continue nos acompanhando em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Um forte abraço.